sua opinião, pois mesmo o relógio parado nos deixa uma grande lição. Pois veja só que ironia, se é meia-noite ou meio-dia, ele tem razão. Ponto, contraponto, ponto, contraponto, ponto, contraponto. Ponto, contraponto, ponto, contraponto, ponto, contraponto. Respeito a sua opinião, respeite minha oposição, é ponto, contraponto. Gente, boa noite a todos e todas. Um prazer imenso a gente estar aqui nessa véspera de feriadão, a gente fazendo aí mais um ponto contra ponto, né? Dia 5 de abril, a gente não deixou passar a data, a gente tem um feriadão, a gente sabe que muita gente aí está com atividades também e saindo para o feriado, mas antes a gente quer trocar nessas ideias aqui hoje, bater um papo. Como todos já sabem, a grande maioria já sabe, o Ponto Contra Ponto é um programa que ele procura diversificar as opiniões a respeito de determinados temas, não cristalizar essas opiniões só no aspecto técnico, só no aspecto profissional, porque muitas vezes a gente incorre na leitura, ou mesmo assistindo a televisão, rádio, e a gente escuta massivamente ou maciçamente sobre um assunto, e, para falar a verdade, a gente não entende. A gente escuta muita gente falando, um juridiquês, um psicologês, e no final a gente não entendeu, a gente ficou com uma informação truncada. Quando, na verdade, às vezes a coisa é bem mais simples de explicar. Por exemplo, síndrome de burnout, né? Hoje nós temos aí um nome de uma expressão, né, inglesa que no passado já se falou em vício do trabalho, né? Que tinha outro nome até em inglês, workaholic, né? Bacana, parece mais bonito, mas no fundo é um esgotamento profissional. E quando a gente fala em síndrome, tanto na medicina quanto na psicologia, né? Na área da saúde, a síndrome é um conjunto de sinais, sintomas, que acabam revelando um novo comportamento, uma nova atitude, que demanda mais estudo científico, lógico, para poder chegar aí a tratamentos, a prevenção, coisas que são importantes, não só para aqueles que são da área, lógico, da saúde, mas para todos aqueles que são profissionais, todos que trabalham, e precisam ter um pouco mais desse entendimento. Então, quantas vezes nós mesmos nos tornamos escravos do trabalho, né? Nós nos cobramos muito porque somos cobrados, mas também a gente às vezes não diz não, a gente não sabe parar. Então, para esse papo, hoje a gente está recebendo aqui duas grandes mulheres, duas grandes personalidades da área da psicologia, né? Nós vamos conversar aqui com a Maria Madalena Magna Bosco, que é uma psicóloga por formação, mestre em estudos literários e doutora em literatura comparada todos pelo FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor em estudos culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de psicologia na Universidade FUMEC, professor no pós-graduação Análise Existencial e Gestáltica da Universidade Federal de Minas Gerais, em saúde mental em pós-graduação Fenomenologia e Psicopatologia nas Ciências Médicas, que é uma faculdade específica também, e também membro da Associação Latino-Americana de Psicoterapia Existencial e membro honorária da Associação Peruana de Psicologia Fenomenológico-Existencial. Autora de várias obras de psicopatologia fenomenológica, lançando, inclusive, agora, em breve, está lançando mais uma obra, né? Crises, Passagens e Suas Narrativas, pela Artesã Editora, salvo engano, aquela que tornou-se distribuidora exclusiva da Livraria do Psicólogo, da Editora do Psicólogo, não é isso, Madalena? Sem Bom, dúvida. Madalena conosco, já está presente, boas-vindas, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, a gente sabe da sua agenda aí lotadaça, a gente sabe que as coisas acontecem não só no mundo profissional, mas acadêmico, de uma forma muito massiva, e você é uma das autoras, né, que a gente lê e aprende sobre isso, mas também dá boas-vindas para a Tatiana Vasconcelos, que é graduada em psicologia, pós-graduada em neurolinguagem e constelação sistêmica em andamento, especialização em coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, o IBC, líder coach pelo Condor Blanco, e formações em programação neurolinguística, conversas não violentas, conversa não violenta, inteligência emocional, entre outros cursos. Hipnoterapia
analista comportamental. Tem uma dedicação de mais de 8 anos na área de recursos humanos, o que na psicologia a gente chama hoje de organizacional, pessoa que está lidando direto, né, com a frente do trabalho dos profissionais e das profissionais, também atuando com mais de 6 anos na área clínica. Ministra várias palestras, workshops por todo o Brasil. Está falando conosco hoje direto de Camaçari, na Bahia, né, a terra agradabilíssima pelo seu mar. Né? E a Madá está falando com a gente direto lá de Sacramento, né, lá no sul de Minas. E a Rebeca está conosco aí de Belo Horizonte. Eu também estou no interior, em Conceição do Pará, aqui em Bom Jesus do Oeste. Nós vamos fazer esse papo, né, voltado aí para as atividades terapêuticas, preventivas, mas também um papo sobre aquilo que nos faz chegar até a síndrome de burnout. Rebeca Vilela, seja muitíssimo bem-vinda mais uma vez. Obrigado aí por estar conosco nesse projeto, nesse programa. E você podia dar as boas-vindas em forma de apresentação do nosso tema, né, para a turma que está conosco aí. Obrigado, gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu já vi colegas de vocês aí, ó. Já reconheci a Camila, que eu consegui acompanhar aqui, foi minha professora também, que delícia, lá na FUMEC, né? Então, gente, a ideia hoje é falar sobre burnout, mas a gente quer também provocar algumas reflexões sobre as escolhas que a gente tem feito. Né? Então, acho que essa é uma forma da gente se implicar, cada um se implicar com a sua própria vida e com a sua própria travessia e dar conta disso aí, né? Conversando com o Rachid sobre esse tema, a gente lembrou do Mário Quintana, a gente quis trazer um pouquinho dele aqui, né? Porque, de acordo com ele, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, quando se vê, já é sexta-feira, quando se vê, já terminou o ano, já se passaram 50 anos. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Para quem quiser procurar o poema inteiro, aí chama O Tempo. O que ocorre é que a gente está naturalmente imerso na lógica capitalista, né? Então, nós somos a sociedade do cansaço, mas a gente também se orgulha muito do excesso de trabalho e do número de projetos com os quais nós somos envolvidos, né? Eu separei aqui algumas expressões que estão aí na boca da gente o tempo todo. Por exemplo, você deve entregar mais, você deve buscar a sua melhor versão. Lembrando que você tem que atualizar essa versão todos os dias, focar em resultado, ser um profissional de alta performance. Né? Até as crianças, né, gente? Elas têm agenda de executivo para que sejam competitivas no futuro. As nossas relações interpessoais também são avaliadas por essa lógica aí. Quem dá mais? E sempre o outro está devendo, né? E eu não posso esquecer dessa função emblemática do WhatsApp, que é de acelerar os áudios. Afinal de contas, tempo é dinheiro, né? Então, olha, a gente está falando aqui sem fronteiras, né? Está cada um num lugar. A gente não tem também mais dia e noite, a gente não tem dia útil, a gente não tem fuso horário, né? Não temos mais horário comercial, né? Que fala. Então, a gente quer refletir um pouco sobre tudo isso. Eu sei que o burnout é circunscrito ao trabalho, mas eu acho que é muito importante a gente trazer aqui uma pergunta que é fundamental para um processo de análise. É uma pergunta famosa do Freud, que é: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, a gente quer muito convidar quem está ouvindo para escutar aí, se colocando nessa questão. Se você está cansado da sua rotina, do seu dia, se você está aí culpando seu patrão, seu emprego, seu trabalho, mas se coloca aí nessa questão. Aí já quero perguntar aqui para Madá. Né? Madá, qual que é o problema que a gente tem com a pausa? E lembrar para vocês lembram daquela expressão, né, italiana, que é il dolce far niente? Né, que é a arte, o gosto doce de não fazer nada, que é nessa ideia de separar, né, um tempo produtivo de um tempo de ócio, de um tempo de repouso. Qual que é esse problema nosso com a pausa, Madá? Pois é. Para a gente poder pensar em pausa, Rebeca, a gente vai ter que pensar no que você está trazendo desde o início, que é a questão do tempo, né? Porque essa questão do tempo, ela é fundamental para nós. Geralmente a gente pensa que o tempo está fora da gente, mas nós somos o tempo, né? Então, o modo
como a gente se trata, é o modo como a gente vai, né, vivenciar o tempo. Então, para eu falar de pausa, eu quero trazer um paradoxo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, né, que é o que a gente chama de contemporaneidade, tá? Que é um paradoxo que vai falar, né, quem fala isso é o Alceu Moroso Lima, num livro dele chamado Tudo é Mistério. Ele fala assim, que todo vício é o excesso de uma virtude, tá? Então, esse vício que nós estamos tendo em relação à falta de tempo, à exaustão, né? A perda, né? As perdas que todos nós estamos tendo relativos à qualidade de vida, tá? Todo esse excesso, né, que caracteriza um vício, vem de uma virtude que nós, na contemporaneidade, não estamos usando a nosso favor enquanto humanos. Por quê? Né? O tempo ele é ligado, por incrível que pareça, à noção de generosidade, a virtude da generosidade. Tá? Só que nós invertemos a questão e doamos demais para o mundo do trabalho, como se ele fosse a única dimensão onde a gente pudesse se reconhecer. Então, quando eu penso em pausa, eu penso na generosidade em relação a mim, na generosidade em relação às outras dimensões da minha vida, que são fundamentais para que eu possa, né, me manter com uma saúde. Tá? Então, o que acontece? Né? Nós estamos cuidando demais de fora. Nós estamos esquecendo, né, de termos essa generosidade, que é o que a gente chama de pausa, conosco. Então, o que a gente tem feito, né, com o tempo? Colocado o tempo fora da gente, como resultado, produtividade, né, e esquecendo que nós somos o tempo. Então, quando você leu a poesia, né, eu fiquei pensando aqui, né, quando se vê já é 6 horas, e eu nesse tempo, né? Qual foi a generosidade que eu tive comigo? Então, quando a gente pensa no burnout, né, ou na exaustão, a gente, na verdade, está tendo, né, que lidar com essa tensão, que é característico desse paradoxo, né, entre generosidade e avareza. Então, nós nunca fomos tão avaros conosco. Essa é a nossa falta de tempo. Essa é a falta da pausa. Ai, que excelente reflexão. Muito obrigada, Muito bem. Madá. Muito bom. Tatiana, afinal de contas, o que é burnout? Vamos começar aí, introduzindo esse tema. Né? O que é burnout? Eu até trouxe aqui para ilustrar um pouquinho, para ficar mais fácil o entendimento, né? A gente geralmente joga na internet, vem sempre lá um palitinho de fósforo sendo queimado, né? Porque o burnout é essa queima externa, né? E se a gente for imaginar e perceber essa queima, o primeiro atrito que se dá, né? Dá uma explosão, dá um must, assim, né? A gente sente assim, nossa, como é possível fazer tanta coisa, como eu posso me queimar, mas mesmo assim entregar tanto, como a Madá está falando, né? Como eu posso entregar esse fogo, fazer pelo outro. E aí, de repente, vai chegando um momento em que a gente vai perdendo um pouco a nossa essência. Mas mesmo assim, né? No propósito ali de se queimar, a gente vai deixando ele ir, né? Vai queimando. E se a gente for olhar para o palito, ele vai perdendo um pouco a sua característica inicial de madeira crua, né? Ele vai ficando ali um pouco diferente, mas ele vai cumprindo o seu papel e permitindo que essa dor não seja tão incomodativa, porque eu quero favorecer o outro. Mas vai queimando, aqui também, né? Pelo fato de eu estar com o ventilador, ele não foi até o final. E eu confesso que estava com medo de me queimar. Mas se esse fogo fosse continuando aqui, esse palitinho ele ia entortando, ele ia se desconfigurando, até que ia chegar realmente um ponto que ia esgotar, né? Não ia ter mais para onde ir esse fogo. Isso é o burnout, é esse esgotamento, né? Essa sensação assim, eu não dou mais conta. E é importante a gente demarcar que ele geralmente começa por essa explosão inicial, essa vontade de fazer, de realizar, de entregar mais pelo outro, de ser generoso, como o Madá estava dizendo, né?
de ser generoso com o outro, mas esquecendo que, então, o contrário disso vai ser a avareza consigo mesmo. Ou seja, eu estou entregando para o outro, mas eu estou, muitas vezes, me prejudicando. Só que chega uma hora que não dá mais, eu não aguento, não suporto mais. E vão vir todos os sintomas para chegar ali no finalzinho e não consigo, não tem mais para onde queimar. Esse, eu acredito que seja a melhor forma da gente entender o que é o burnout. Né? E acomete 3 a cada 10 brasileiros, né, que estão hoje aí elaborando, seja nas organizações ou seja dentro de casa, né? Nas rotinas domésticas, nas rotinas estudantis também. Né? Então, foge só daquele complexo territorial do trabalho marcado ali pelas empresas ou organizações. Vai também para dentro do home office. Sim, mas o diagnóstico, como que é feito esse diagnóstico? É importante que seja localizado no trabalho. Hoje é considerado pela OMS uma doença do trabalho, não é isso? E isso é recente, né? Exatamente. Isso, desde 2022 ele foi colocado, né, dentro da OMS, a OMS colocou como uma doença do trabalho. Isso demarca realmente, Rebeca, uma importância muito grande, porque transfere para as empresas a responsabilidade também que elas têm de olhar para esse funcionário, né? Então, é realmente uma síndrome, hoje considerada uma doença, né, ocupacional, que vai acometer dentro da configuração do trabalho. Então, são sintomas que vão estar relacionados a essa rotina laboral. Né? Como eu falei aqui do palito, antes dele se queimar, teve que ter esse atrito com essa zona aqui. Eu não sei como é que é o nome disso aqui na caixa de fósforo, mas teve que ter esse atrito aqui. A gente pode imaginar que esse atrito aqui é o ambiente de trabalho. É ele que vai proporcionar, ou que vai desencadear esse sentimento, essa vontade de entregar. Né? Então, vai estar voltado para essa rotina de trabalho e não necessariamente vai ser só ali no ambiente estrutural da empresa. Muitas vezes, principalmente depois da pandemia, fica evidente a rotina, principalmente de mulheres, né? Que é aquela dupla jornada, ou às vezes até tripla jornada. Como que ela está trabalhando todas essas exigências do meio? Atender o marido, filho, casa, empresa, cliente, chefe. Então, tudo que está relacionado ao trabalho. Quando é colocado ali como uma doença ocupacional, ela garante, né, que todos os direitos trabalhistas sejam preservados, coisa que antes, né, de ser considerado como doença do trabalho, o paciente chegava na clínica com toda aquela sintomatologia, era trabalhado e corria o risco de perder o trabalho quando ele voltasse para a sua rotina de trabalho, né? Poderia até acontecer um afastamento, mas no retorno, como eu acompanhei com o paciente, quando ele retornou para o trabalho, ele foi desligado da empresa, com o discurso de que, bom, a gente percebe que esse ambiente está te prejudicando tanto, então talvez seja importante que você procure outra oportunidade. Hoje, esse discurso não é mais permitido, porque a gente percebe que a empresa é responsável por isso. Então, quando ele é colocado como uma doença do trabalho, vai nos dar a garantia, né, de todos os direitos reservados ali ao trabalhador, mas também vai implicar a empresa, a organização, a responsabilidade dela de verificar aquele ambiente de trabalho e se capacitar realmente, né, para trabalhar as questões da saúde mental dos seus colaboradores. Então, o diagnóstico, ele geralmente é feito por profissionais da saúde mental, psiquiatras e psicólogos, né? E esse trabalho em conjunto, ele é muito importante. Dependendo do estágio em que o colaborador se encontra, ou que a pessoa se encontre, vai ser necessário entrar tanto com a terapia, quanto também com o medicamento, para que essa pessoa se fortaleça, né? E consiga evidenciar essas pausas que são necessárias, até se confrontar com o motivo, né, dessa exaustão, o que faz ela ir nesse excesso, nesse vício. Ela tem que estar com forças para poder se confrontar com a causa, né, Madá? Mas aí, sabe, eu concordo com tudo isso que você está falando, né? Eu acho que você trouxe muito bem essa questão, tanto do quadro clínico, né, quanto da questão socioeconômica, cultural que envolve, né? Mas se tem uma coisa que a gente precisa pensar, é que nesses ambientes, principalmente o ambiente de trabalho, nós estamos sofrendo com uma ausência de troca que nos revitalize.
né? Então, o que é que acontece? Onde não existe troca, gente, fica sempre uma relação de muita desigualdade que nos exaure, que nos suga. Então, não basta, né? Vamos falar assim, a pessoa se haver com a questão do trabalho, dar um tempinho ali, fazer uma pausinha antes de responder alguma coisa. Ela não, nós precisamos começar a repensar as nossas relações de troca. Porque onde não existe troca, não tem como ter saúde. É esse o problema do paradoxo da generosidade com a avareza. Isso vai implicar numa estrutura relacional, tá? Que ela só quer te sugar. Ela não quer ter a devolução. Então, quem tem que ter clareza disso somos cada um de nós. Porque se a gente não tiver, nós vamos aceitar essas condições de trabalho baseado em relações assim. Sim, sem equilíbrio, né? Sim. Oi? Nessa linha do que você está colocando, e fazendo aí um paralelo com a questão da pandemia que nós todos vivemos, com essa exigência muito grande de mudança de hábitos, inclusive nas formas da relação de trabalho. Nós tivemos a implementação do trabalho remoto, o home office, nas aulas telepresenciais ou remotas também à distância, e com isso tudo nós vimos assim, uma eclosão muito grande de a transformação mesmo da sociedade pelos valores, né, como a Rebeca falou, em relação ao tempo e a priorização ou mesmo a dedicação para as questões mínimas da saúde, da alimentação, do sono, né? Pessoas que se desdobraram em nós, na condição de professores, né? Nós vimos isso acontecer. Vários de nós não dominávamos as tecnologias, nós tivemos não só que aprender, mas tivemos que aplicá-las também de uma hora para outra. Isso requereu um sobretrabalho, porque a gente sempre trabalhou em casa, mas a gente trabalha em casa para apresentar fora de casa. E pessoas chegaram a ponto de achar bom, e óbvio, né, quando a gente vai para o trabalho presencial de novo, para poder experienciar essas trocas pessoais, né, o afeto, o abraço, o cumprimento, até mesmo aquela coisa da brincadeira do dia a dia no ambiente de trabalho, que ficou atrás das câmeras. Né? E qual o momento que nós podemos dizer, porque isso não foi só no Brasil, foi uma questão mundial, então nós podemos falar assim, isso teve uma repercussão grande até mesmo na interpretação desse burnout, agora, vindo em 2022, se tornar, aí, pela OMS, um Código Internacional de Doença. Né? O que nós temos de Brasil hoje já, dentro dessa política trabalhista, previdenciária, para a gente poder driblar essa questão, ou pelo menos fazermos uma transição. Né? A gente já tem uma iniciativa do ponto de vista técnico. Como é que está isso? Bom, eu vou colocar assim, eu acho que essa época da pandemia, né, ela abriu a caixinha de Pandora. Né? E apareceram e se desvelaram todos aqueles modos que a gente tinha de conviver, de trabalhar, né, de estar ao lado de alguém. Tudo isso se desvelou na forma de uma crise. Né? E essa crise, eu acho que ela colocou diante de nossos olhos a necessidade, efetivamente, da gente repensar uma legislação, tá? E os processos de adoecimento relativos a esse mundo do trabalho. Porque o trabalho, gente, é uma dimensão muito importante da vida da gente, porque é onde nós temos condições de criar. Né? É ali onde a gente amplia muito. Tá? Só que, né, eu acho que a pandemia, inclusive com esse excesso de tensão, ansiedade que gerou em todos nós, né, ela está desvelando a necessidade da legislação trabalhista repensar, né, o cidadão, não só com direitos civis e públicos, mas com direitos humanos, para que ele, né, possa continuar sendo um criador, mas que ele possa também preservar a saúde, porque senão vai aumentar a aposentadoria precoce, afastamento de trabalho, né? Adoecimento em termos de saúde mental, inclusive com internação. Tá? Então, eu acho que o que a pandemia está trazendo, Rachid, é até um desafio para vocês, né? Da área do direito. Verdade.
né? Verdade. O Riquinho está dando uma contribuição aqui, eu vou lançar aqui, já estou vendo, falando que o home office já existia antes. É verdade, viu, Riquinho? Eu posso até me confessar aqui, não ter sido da época do burnout, mas eu fui um workaholic, né? Eu, há 15 anos atrás, eu tomei uma decisão de juntar meu escritório com a minha casa. E aluguei um apartamento muito maior, próximo ao fórum, né? E advogando a 30 metros do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Eu trabalhava literalmente da hora que acordava até a hora que deitava e dormia com aquela sensação de que não fiz tudo. Acordava de madrugada ali, com pesadelos ali, com prazos, com horários, e sofri muito por isso uns 4 anos, até entender que realmente não estava bom. Só que naquela época o home office ele era pontual, né? Não eram todas as pessoas, eram talvez parte dos bancários, daqueles que trabalhavam com TI, tecnologia da informação, as pessoas que viravam madrugada no serviço de segurança e assim por diante, né? Hoje nós tínhamos, depois da pandemia, nós tivemos aí talvez um recorde em número de trabalho, né, de home office, né? Como a Lili está falando aqui, Lili, aqui está Lili Zalza. É difícil esses codinomes, mas a Lili está aqui dizendo que trabalha-se muito mais em home office. É uma verdade absoluta, né? Mesmo porque, como eu falei, a gente sacrifica. Aqueles minutos que a gente tinha do café, às vezes, na empresa, a gente faz um minuto do café aqui, ó, né? É comendo, está no computador, está no fone, tem hora que a gente fecha a câmera e está assistindo aula, tem hora que a gente está dando aula e não pode fechar a câmera. Enfim, todos nos comprometemos mais, né? Fizemos uso de várias tecnologias, às vezes até impróprias para a própria atividade, atividades que não deveriam estar no home office, né? Nós vimos aí uma série de imperfeições, e eu arrisco dizer como professor, nós tivemos 2 anos, pelo menos, de pandemia, em que os nossos alunos, por mais que nós nos esforçássemos, não conseguiram absorver todo o conteúdo que nós queríamos transmitir em virtude dessa nossa má adaptação, né? A gente tem aquela... Quem queria fazer um curso EAD, já fazia antes. Mas quem ficou obrigado a fazer de uma hora para outra? Peço licença para o contraponto. Licença para o contraponto. Eu aproveitei, por favor, eu tirei muito, eu, do lado de aluna, tirei muito proveito das aulas online. Acho que foram aulas muitíssimo mais proveitosas. Agora, concordo que tem a ver com o perfil de quem assiste, né? Tem gente que não dá conta disso. Agora, quem queria aula teve muito mais aula do que presencial. Sorry, não sei se eu estou criando aqui uma confusão, Sim, mas... Okay. Mas eu digo até por colegas nossos, inclusive advogados, que até hoje não se habituaram, né? Nós temos colegas que não conseguem trabalhar em casa, continuaram no escritório físico, ainda que os clientes não vão até lá. Ele atende pelo computador, mas ele tem que ir ao escritório. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Tatiana também relativa a isso, porque o que pelas pessoas próximas que eu vi, acompanhei e tal, que é assim, esse motivo por trabalhar mais no home office, que é uma ânsia assim, por mostrar trabalho, sabe? Entrega, a tal da entrega. Olha, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Então, é almoçar trabalhando, é trabalhar de noite, é reunião à noite. Estou aqui, para não parecer que eu estou em casa descansando. Exato. Mas fato. À toa. Sim, exatamente. O Rachid falando, eu me lembrei, né, exatamente aquele primeiro momento da pandemia, onde assim, eu falava assim, gente, eu não quero trabalhar atendendo online, eu acho que eu não vou, não, eu quero ficar no presencial, e de repente me deu um estalo. Falei, quer saber? Pode ser, tenho um filho pequeno, vou começar a oferecer, quem sabe, assim, em janeiro. Quando foi em março, nós caímos na pandemia e, de repente, eu estava com o celular na mão falando, caramba, eu tenho que atender todo mundo a partir dessa tecnologia aqui, né? E eu não tinha suporte, não tinha luz, não tinha nada. Tinha um celular ali, às vezes ficava segurando ele na mão, porque era o que tinha, né? E, de repente, assim, a gente tinha que se adaptar a essa metodologia do home office, que muitos, como o Rachid, já haviam optado, se planejado, se programado antes, por uma escolha mesmo, né? Muitos de nós não, fomos ali para aquele home office, e aí eu me lembro que eu ainda elaborando todo aquele processo interno, também tendo que tratar e trabalhar daquela demanda que os pacientes traziam, e assim, a gente não tinha nem referência, né? Não tinha o que estudar a respeito disso, e aquela novidade toda, e muitas vezes eu me colocava ali, olha, isso que você está sentindo, eu também estou sentindo, eu também estou vendo o quanto que essa cobrança ela é forte, mas vamos pensar aqui numa coisa.
lá no seu ambiente de trabalho, você sai um pouquinho da mesa, você bate um pouco de papo com aquela, né, com aquele colega, você vai para o banheiro, você toma um café. Você tem ali os seus momentos de interações sociais. Em casa, como não tem ninguém vigiando, a cobrança se torna muito maior. Porque é isso, né, Rebeca, que você estava trazendo. Poxa, será? A pessoa está ali fazendo contato, o que ela vai achar se eu não responder na hora? Vai achar que eu estou à toa. E é claro que a gente vai associar o nosso ambiente residencial com um descanso. A gente fica incomodado muitas vezes de estar em casa, às vezes numa segunda-feira de folga, ou quando vai no médico, e aí não é interessante voltar para o trabalho por causa né, do horário. Às vezes tem um médico 3 da tarde, vou voltar para o trabalho, não faz sentido, aí vai para casa, mas sente aquela culpa. Poxa, eu estou em casa uma segunda-feira. Eu até hoje fico às vezes incomodada, né? Eu faço meu horário e fico assim, gente, mas eu podia estar à toa hoje? Eu podia estar aqui na praia, né? Porque a gente tem essa necessidade da aprovação, da validação do outro. Isso vai ser construído com a nossa história, né? Com aquilo que a gente foi aprendendo, mesmo nos nossos sistemas, no princípio, no sistema familiar, o quanto que a gente se sente ali responsável pela satisfação do outro. E a gente vai trazendo e vai passando isso para dentro da empresa, né? Eu preciso agradar, o que vão pensar de mim? E aí essa autocobrança vai fazendo a gente ir mais além, né? Basta trabalhar muito. A gente tem que parecer que está trabalhando muito. Tem que estar esgotado. Exatamente. Aí eu queria saber de vocês duas, a Tatiana no ambiente de trabalho e da Madá na clínica, como que esse paciente chega até vocês? Como que a organização, em que ponto a organização percebe que o funcionário, o colaborador já está a ponto desse esgotamento e como que quando ele chega na clínica, é encaminhado por alguém do trabalho, quando ele procura ajuda? Bom, habitualmente na clínica, ele não vem encaminhado pelo trabalho, ele vem por ele, mas ele vem com uma enorme sensação de fracasso, né? É uma sensação de fracasso, um sentimento de incompetência, né? E muito do que a Tati estava falando de culpa, né? A pessoa começa a se achar inviável e ela se pergunta, né? O que eu não tenho? O que está faltando em mim, né? Então, é assim que a pessoa chega, tá? E até que a gente consegue, né? Fazer com que ela tenha uma compreensão de que não é um problema meramente pessoal, né? Mas é um problema de uma troca que anda muito desigual, muito pouco equitativa, tá? É um nível de sofrimento muito grande, gente. Inclusive com riscos de suicídio, que é uma coisa que às vezes a gente fala pouco, mas a pessoa, ela entra numa desestruturação e numa ausência de sentido tão grande que tudo que ela quer é morrer, né? Sim. Agora, dificilmente eu recebo pessoas que vêm encaminhado pela empresa, tá? Elas vêm, né, por uma questão pessoal. Elas trazem o problema do burnout como uma questão pessoal de incompetência, o que é muito triste, né? Muito. Madá, deixa eu aproveitar, isso me ocorreu aqui, a fala de algumas pessoas que às vezes trocando com a gente, comigo, com a Rebeca, no consultório jurídico, ou no consultório psicológico, a pessoa coloca para a gente, por exemplo, que tem a impressão de que o patrão faz sabendo que ele vai atingir a pessoa. Ou seja, o patrão ele explora esse limite máximo. Então, quando a gente vê aquela coisa de vendedoras e vendedores sendo obrigados a se humilhar porque não bateram meta, porque tem que fazer uma dancinha, tem que fazer uma gincana, tem que fazer uma tarefa, pagar uma prenda. E é isso lá na Justiça do Trabalho, acaba virando indenização por danos morais, danos psíquicos. A pessoa está atingindo os limites. Quando você falou até do autoextermínio, um suicídio, ou coisas do tipo, sabotagens. Nós já sabemos de casos que pessoas sabotaram equipamentos da empresa, pessoas que, do nada, as pessoas falam, surtou. Não é bem um surto. A pessoa foi acumulando, de repente, ela descarrega numa situação de brincadeira entre colegas, ela parte com uma agressividade, enfim, o adoecimento geral. Eu queria só pontuar aqui 3 coisas. A Fabi Reis comentou aqui que acredita que é questão de equilibrar
que ela vê pontos positivos também na questão do home office, etc., mas que tem que equilibrar horário de almoço, folga, horário de começar, horário de terminar. A Maria Aguirre está concordando com a Rebeca, dizendo que tem muito a ver com a questão do perfil. Para ela, Maria, foi o home office e o EAD muito mais produtivos, né? Quer dizer, o grande desafio é estabelecer limites entre a vida profissional, acadêmica, privada. Então, isso tudo vai, agradecemos as participações de vocês, vai mostrando que todos nós temos um pouquinho para poder analisar que o burnout, na verdade, hoje encarado, vamos dizer, mais seriamente e mais drasticamente, até com possibilidade de punições a empresas, a empregadores, patrões. E veja bem, quando a gente fala dessas questões empresariais, organizacionais, nós temos que saber que nós temos um negócio no Brasil, hoje no mundo, chamado precarização da mão de obra, né? As empresas estão exigindo que o profissional autônomo ele se torne uma pessoa jurídica. E eu brinco com os meus alunos, é uma brincadeira séria, e quando a gente vê um moço em cima do poste instalando um telefone, ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa jurídica. Porque ele tira uma nota fiscal no final do mês e o patrão dá uma banana para ele e diz, olha, você não é empregado, você é uma empresa. Isso já começa a pressioná-lo, que ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem licença médica, ele não veio, contrata outra empresa e põe no lugar dele. A uberização, então, isso é já, isso? A gente fala da uberização, da precarização dessa mão de obra, e a gente vê que a burnout hoje ela está atingindo um nível de relação de emprego, de serviço interno, o próprio serviço doméstico. Né? O que virou um serviço doméstico para quem não consegue pagar o serviço de um doméstico ou de uma doméstica, por causa dos encargos trabalhistas, e para quem não consegue trabalhar como doméstico, como doméstica, porque não consegue emprego digno. A pessoa vai se submeter ao subemprego. Mais uma vez, trabalho em 3 lugares. Né? Eu conheço cozinheira de bons restaurantes que faz comida até 1 hora, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã ela está no ponto de ônibus de novo para voltar para a creche onde ela trabalha durante o dia. Quer dizer, uma jornada para lá de esmagante, né? Ai, gente, o Riquinho está aqui, ó. Somos seres de relações. Exatamente. Então, até que ponto as relações são afetadas, como elas são afetadas e até que nível, em meio a tanto esgotamento. Bom, a gente volta lá atrás, lá atrás em Piaget, em Freud, as relações com o outro, né? Eu acho que todas as relações são afetadas, né? A relação da gente com a gente mesmo, a relação da gente com o outro, aí vai entrar relação afetiva, a relação erótica, sexual, né? Tudo isso é afetado, sabe? E a gente não para pensar, né? Nos desdobramentos que esse cansaço ele vai gerando, porque a tendência que a gente tem quando a gente está muito ameaçado, e o burnout, ele é uma ameaça existencial mesmo, né? Porque você tem vontade de sumir, tá? A gente esquece que quando a gente está assim, o primeiro movimento que a gente tem como forma de defesa é a agressividade em relação a alguém. Então, gente, olha a quantidade de feminicídio que teve durante a pandemia. Olha o aumento divórcio, que está tendo separações. De separações, né? Por quê? Né? Todo mundo se percebeu tão exaurido e sem sentido que, como forma de proteção, você dirige aquilo para fora. Você entra num processo de agressividade. Né? Verdade. Então, nós temos que pensar essas relações, né, de uma forma muito mais ampla. Tá? É por isso que eu comecei, né, falando que todo vício é o excesso de uma virtude. A virtude nós temos, nós somos generosos. Só que eu sou generoso, né, efetivamente, não com aquilo ou com aqueles, tá, que vão trazer um significado que me faz estar em mim com uma paz. Né? E eu acho que é isso que a gente está precisando pensar. Não sei se a Tatiana concorda. Oi. Só fazer. Concordo plenamente. Eu prometi que nós teríamos uma amostra grátis aqui do livro, da obra que você está lançando. Você traz a Crises, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho só para a gente aí
Isso! Daí pra gente aí um furo de reportagem, que a gente está aí agradecendo a artesã, né? Mas em primeira mão aí, fala um pouquinho pra gente dessa obra. Olha, essa obra ela nasceu justamente no período da pandemia, né? Por tudo que tanto eu vivenciei, quanto eu acolhia no consultório, tá? E as pessoas entraram numa crise. E o que é uma crise, né? É um desarranjo de todos aqueles valores e sentidos que sustentavam, né, um cotidiano onde a gente se reconhecia, tá? Como a pandemia ela veio, né, trazendo diversas outras questões, muitas pessoas elas entraram nesse tipo de crise, tá? E muito, né, das crises até hoje, elas são tratadas como mero problemas de adoecimento psíquico. Não que não exista, não que a gente não dissocie, mas eu apenas medicar a pessoa sem oferecer a ela a possibilidade de ela enxergar que aquela crise é a vida dando a ela uma oportunidade para ela se repensar, tá? É que a gente precisa trazer, né, como sentido. Então, nesse livro, o que eu vou estar falando, né, é justamente de como a crise ela é tratada como um mero adoecimento, tá? Como que ela não é vista como chance e oportunidade de a gente poder se restabelecer, ressignificar, né? Só que, até que eu consiga isso, eu fico numa ponte. Eu vou ter que fazer uma passagem, tá? E essa passagem, ela é a passagem que vai trazer, né, todos os contraditórios que nos habitam. Mas isso não é adoecimento, né? Eu só preciso de ouvidos que me ouçam, sem que seja meramente por uma noção, né, de doença. Porque eu não posso pensar doença sem pensar saúde. É a nossa cultura, né? Ela fez uma restrição muito grande, né, vinculado a processos de adoecimento. Mas onde tem adoecimento, tem a vida me cutucando ali, falando assim, ó, você tem uma chance, resgata, reapropria, né? Então é isso que eu vou trabalhar nesse livro, né? É a percepção de um outro olhar, né? Sobre as crises que nós passamos. Tá, o lançamento vai acontecer dia 15. Dia 15, sábado que vem, às 10 horas, lá na Livraria do Psicólogo. Quem tiver interesse, eu vou estar fazendo uma palestra inicial. Aí entra na plataforma Simpla. O ingresso é gratuito, é só mesmo para se ter uma noção de público, né? Claro. Muito bem. Está vendo também já na pré-venda na Amazon, né? Tá na Livraria do Psicólogo e tá na Amazon também. Ok. Muito bom, viu? A gente já está aí. Já vamos ter um lançamento depois virtual aqui com autógrafos presenciais. Maravilhoso. O pessoal já está querendo o livro e eu também. Parece que você está propondo aí um bate-papo com essa angústia, né, Madá? Eu acho isso maravilhoso, porque hoje não pode, né? Parece que é proibido ficar angustiado, frustrado. A gente já quer logo se medicar, né? Para evitar, para tamponar isso que traz tanta informação sobre a gente. A angústia pode chegar ao nível de paralisar, é o que a gente está falando aqui desse burnout, né? Mas, por um outro lado, ela pode ser muito criativa, né? Sim, então, acho que essa reflexão é perfeita, maravilhoso. Sim. Eu acho muito importante também Crises, passagens. Crises, passagens e suas narrativas. Eu estava aqui pensando assim, o quanto que muitas vezes a gente recebe no consultório as pessoas já com o diagnóstico do Google, né? Ah, eu tenho tal doença, eu tenho tal transtorno, só que é uma confirmação, que é uma validação daquilo, e muitas vezes a partir do diagnóstico começa a ter uma confirmação daquele sintoma, né? Uma afirmação de, eu sou assim, eu tenho
tal coisa, né? E não parte desse pressuposto de que o diagnóstico é apenas um caminho para que seja dado, né? E eu acho que esse livro vai trazer essa reflexão. Já estou doida para ler e vou indicar para alguns pacientes aqui que já estou pensando, que vem com esse discurso, né? De que, eu sou isso. Tá, mas o que a gente vai fazer com isso? O que eu posso aprender com essa possibilidade? O que mais está por trás daquilo? Você não é só esse diagnóstico, não é só esse transtorno, né? É um olhar, um aprendizado por trás disso muito grande. E aí, só complementando, Rebeca, o que você estava falando de como que as empresas, né, e as pessoas chegam, a Madá colocando que as pessoas chegam destruídas no consultório, né, se sentindo culpadas. Eu acho que a partir desse momento em que o burnout é considerado como doença do trabalho, a Pernalonga, minha irmã, Maria Alice, está colocando, é quase uma Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, ou seja, eu tenho que me formatar e acertar aquilo e pronto. E não é bem isso, né? A gente tem essa possibilidade maior de se enxergar. E aí eu vejo que, assim, que o burnout, a partir desse momento, desde 2017, quando eu me formei, em 2016, fui aluna da Madá, eu desenvolvi um programa, um projeto, eu oferecia gratuitamente e continuo oferecendo gratuitamente palestras nas empresas falando sobre saúde mental. E aí, ia mesmo, sim, oferecendo desde 2017. Ano passado, pela primeira vez durante esse tempo, eu não consegui atender a toda a demanda, nem os profissionais que atendem comigo na clínica, por causa dessa procura mesmo das empresas, né, em se tratar do tema de suicídio, de burnout, de adoecimento mental. Então, eu vejo que a gente está ali, assim, no princípio, não está nem engatinhando, eu acho que está meio que fortalecendo a coluna vertebral ainda, né, em termos disso, e as empresas se conscientizando da responsabilidade que elas têm. Então, eu acho que elas nos acessam muito a partir de um problema, a partir de uma situação jurídica, que aí traz para ela, opa, eu preciso realmente evitar, eu preciso realmente prevenir, né? Preciso trabalhar, e aí eles nos procuram com essa intenção. São poucas as empresas, mas eu fico ainda muito feliz e muito grata quando eu recebo o contato de uma empresa colocando, olha, a gente está com a ideia aqui de colocar um plantão psicológico, que é algo que a gente oferece dentro da central de atenção terapêutica, ou até mesmo, né, os planos que a gente tem, que são voltados para empresas, para elas oferecerem para os colaboradores delas planos mais acessíveis, para poder conseguir fazer um tratamento psicológico. Então, a gente oferece e eu vejo que as empresas... Oi, Rachid. Que bom. Só para poder, nesse ponto, pegar o gancho aí, nós temos empresas que já estão se preocupando a ponto de criar, dentro do serviço da psicologia, dentro do serviço social, o atendimento diferenciado para os seus servidores, seus empregados, colaboradores. Nós temos em Belo Horizonte, em Contagem, pessoas que já estão sendo atendidas dentro daquela filosofia que me parece que é do Japão, em que a pessoa chega e ela manifesta-se através de um quadro com aquelas carinhas do smile, né? Ela põe se ela está feliz, ela põe se ela está mais ou menos, ou se ela está mal-humorada naquele dia. E se ela está mal-humorada, ela não vai pegar trabalho. Por exemplo, empresas de ônibus. Um motorista que vai pegar um ônibus com 80 passageiros lotado e ele está mal-humorado, ele está com um problema grave em casa, ele está cansado, e ele procura direto o serviço psicológico e social para poder se ver ali com um profissional que vai poder entendê-lo. E às vezes o problema dele é que ele está com uma conta atrasada, uma conta de luz. Aí ele vai mandar ele passar no financeiro, faz um vale para ele, paga a sua conta de luz e vai dirigir o ônibus. Né? Mas quando as empresas desprezam isso, elas começam a trabalhar ao contrário. Elas põem uma pessoa, praticamente um homicida, na direção de um ônibus. E os acidentes acontecem, né? Com as pessoas que estão no seu limite. Diga, Rebeca. Pois é, eu me pergunto se o funcionário tem tranquilidade para se colocar assim, hoje eu não estou bem. Complicado, né? Dentro das empresas que eu estou citando, sim, tem espaço porque é uma mudança de cultura. A gente sabe que é devagar, as coisas não acontecem da noite para o dia, mas as estatísticas mostram aí, até onde eu já li, e dentro do direito do trabalho, que não é a minha área de atuação, mas a gente já tem estatísticas mostrando que, para as empresas que investem nessa prevenção
do suicídio, na prevenção da violência, na prevenção do absenteísmo, das faltas injustificadas, elas têm um retorno de muito mais do que aquilo 4 que é vezes o mais. quadro das empresas que não investem absolutamente nada. Ou seja, um funcionário que recebe atenção, ele começa a jogar no time, né? Porque se ele não está bem, ele mesmo diz, olha, hoje eu não estou bem, é melhor eu não trabalhar. Porque eu outro dia escutei um psiquiatra falando que ele, quando ele é procurado e tudo, por uma pessoa nessa condição que a gente está colocando aqui, ele acaba orientando assim, olha, eu posso te dar um atestado, mas se você tiver alguns dias de férias ou conseguir alguma folga, é melhor. Tudo pensando assim, como isso vai ser recebido, talvez não no momento pela empresa, mas uma possível promoção depois. Sabe, falar, mas você lembra que ele não dá conta, ele é meio frágil. Deixa eu falar aqui a respeito disso, que eu vivo chamando a atenção dos nossos alunos da psicologia, notadamente da FUMEC, né? A Resolução 06/2019 do Conselho Federal de Psicologia traz, dentre os documentos produzidos pelas psicólogas, pelos psicólogos, o atestado psicológico. Tem psicólogas e psicólogos que não se prestam a dar um atestado porque dizem que as empresas não aceitam. Isso já ficou no passado. As empresas têm que aceitar o atestado psicológico como sendo justificativa para falta ao trabalho, até mesmo quando se está acompanhando o filho menor. Não só quando a própria pessoa é interessada na consulta. Então, a gente não pode se furtar, como psicólogo, de emitir esse documento e parar de mandar as pessoas procurar o psiquiatra para pegar um atestado médico. Porque atestado médico todo mundo acredita. Na verdade, é psicólogo tem que tomar esse espaço, se apropriar disso. Porque é um mecanismo de muita luta. A psicologia no Brasil está completando 60 anos, de muita luta em pouco tempo, diga-se de passagem, para poder chegar a ter o respeito, inclusive, do sistema organizacional, de que há um cidadão, há um profissional por trás de um atestado psicológico dizendo essa pessoa não tem condições de prestar o seu serviço hoje. Essa pessoa trabalha armada, essa pessoa trabalha na direção de veículos pesados, transporte coletivo, produtos químicos perigosíssimos. Independentemente de que a pessoa trabalha, ela precisa ausentar do trabalho para se cuidar. Eu espero que essa pessoa não fique marcada depois, né, não perca uma outra possibilidade lá na frente, mas é o que você está falando, é uma mudança de cultura, né? Agora eu estou vendo que a gente tem então uns minutinhos aqui, queria ouvir uma data, Tatiana, as duas. Assim, uma mensagem para a gente aí, fala com a gente que a gente tem escolha, que a gente pode se implicar com as nossas escolhas, que a gente não é a única alternativa a se submeter a algo tão adoecedor, tão ansiogênico. O que vocês falam para a gente nesse sentido? Uma mensagem motivacional aí para a gente falar que vai dar certo. Bom, a minha mensagem motivacional, eu vim pensando nisso hoje na viagem, né? Eu falei assim, gente, se me perguntarem alguma coisa, vou pedir para eles ouvirem Lenine. Paciência. A gente adora. Então, eu acho que é verdade, aí, né? Maravilhoso. Enquanto o mundo, né, pede um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, a vida não para. Mas eu preciso de um pouco mais de hora, vou na valsa. Né? Então, a minha mensagem é falar por último, né? Paciência. Madá, você tinha que ter ficado por último, porque o que eu tenho para falar depois disso? Se vira, Tatiana. Mas eu realmente sinto assim. Já me deram assim, uma grande responsabilidade de estar aqui dividindo esse espaço, me senti muito honrada para aproveitar esses minutinhos finais para agradecer, porque foi um presente para mim de aniversário. Tá aqui com minha meta, tá toda a minha banca do TCC, então foi assim, nossa, na hora que eu vi o nome dela, eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa, foi uma honra, aprendi, né, foi uma troca muito gostosa, recebi muito aqui hoje, e acho que é isso, né, a gente se proporcionar tanto doar como também receber. Isso é importante, a gente está querendo entregar, e tem essa cobrança do meio de que tem que entregar, e é importante sim a gente fazer um pouco, né, entregar um pouco de nós para o outro, mas receber também. E aí, nessa permissão que eu me dei de estar aqui com grandes pessoas,
foi mais ou menos buscando esse equilíbrio. Poxa, peraí, eu posso receber também, posso estar aí diante de grandiosidades, eu mereço. Então, é essa permissão de muitas vezes a gente se deixar também receber o carinho, receber, né, o que o outro tem para nos oferecer. E aí me veio sempre aqui, desde o início, quando o Madá estava falando do vício e da virtude, me veio também uma sensação assim, de que muitas vezes o excesso esconde uma falta. Né? Então, acho que é importante a gente observar o que tem faltado, que eu estou tentando dar uma maquiada. Então, que a gente possa olhar para a gente, né? Se responsabilizar e dar o nosso tempo, receber um pouco mais para poder ter esse equilíbrio que a gente tanto busca, e tanto precisa e tanto merece. Excelente. Muito bom, muito bom, gente. Só nos resta agradecer a vocês pela disponibilidade, por essa troca, essa doação. E eu estou muito feliz porque nós estamos, como eu falei, às vésperas de um feriado, que todos e todas aproveitem, né, reservem parte desse tempo de recesso para suas reflexões, por que não dizer das suas orações, o seu lado espiritual, se desintoxique um pouco aí dessa febre do trabalho e busque na sua família, na sua companhia, né, no seu lazer, no seu hobby, algo que te ressuscite, né? Assim como domingo nós teremos aí a Páscoa. Você merece viver, Deus quer a gente sorrindo. Muito obrigado a todos, obrigado, Rebeca, mais uma vez brilhante. Obrigado, Madá, um beijo grande. Ô, Tati, eu não sabia que hoje nós estaríamos comemorando seu aniversário, senão teríamos bolo também. Mas prometo que a gente vai estar lá no lançamento do livro da Madá. Um abraço a todos e todas. Obrigada. Até o próximo ponto. Obrigada. Respeite a sua opinião, respeite a minha oposição. É o ponto contra ponto. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu. Contraponto, ponto, contraponto, ponto, contraponto.